Boa noite. Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Hoje o pessoal for acompanhar o Evangelho tá nesse canal, né? Transmutação Renato. Depois que eu escutar, vou colocar lá. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial, era isso? Quem tem pai e mãe aí? Quem tem ou teve pai e mãe que chegaram ao estágio da demência? Já desencarnaram? Está vivo? Desencarnaram. Passou quanto tempo demente? Mais ou menos um ano. Um pouquinho de demência. Pouco. Fazia. Chegou ao nível de ficar totalmente independente, não? Não. E o seu? Ficou totalmente? Não. Fazia o que ainda? Era só a mente. O corpo ainda fazia tudo, só andava. Alguém mais teve situação assim? Teve? Minha mãe tem 90 e meu pai morreu com 70. Bem. Minha mãe tem 90 e tem a cabeça melhor do que a minha. Olha. Diz o Adoniran Barbosa que Deus dá o frio conforme o cobertor. O que a gente tem aprendido é que a vida, a finalidade dela é a gente estar aprendendo. Então, tem hora de plantar, tem hora de colher. Antes de colher, entre o colher e o plantar, muitas vezes tem uma hora muito grande de espera. Essa hora, eu acho que é a hora mais complicada. Porque nós queremos resultado imediato. A gente quer apertar o interruptor e quer que a luz acenda. A gente quer apertar o acelerador e quer que o veículo corra. A gente não quer pensar, quando você acelera, tem várias coisas que estão acontecendo no motor, até chegar a dar combustão adiante. Você já quer o carro andando e acabou. Você resume. Mas a vida, ela não é um resumo, né? A vida, ela é um conjunto de partes funcionando de forma integrada, das quais nós somos também parte. Então, eu estou tendo essa oportunidade. Meu pai tem 91 anos, é completamente demente. Ele não anda, ele não conhece mais ninguém, ele quase não fala. E aí, a partir daí, né, tem minha mãe e minha irmã extremamente dedicadas a ele. Hoje, inclusive, ele acabou tendo que ser internado de novo, porque ele começa a ter problema. E eu tenho chamado ele de meu professor, porque eu nunca pensei que eu tinha N problemas com esse momento. Por isso que eu estou dizendo, a gente gosta de apertar o acelerador, o carro correr. A gente gosta de apertar o interruptor, a luz acender ou apagar. Aí, como não existe acaso, domingo passado eu estava andando de bicicleta e escutando uma palestra. E saiu a história, né? Eles falando lá de foi Prêmio Nobel de Economia. E ele decidiu, ele fez 90 anos, mandou uma carta para os amigos, dizendo que ele ia para a Suíça e ia cometer a eutanásia. A assistida lá é permitido, você vai, se interna numa clínica, toma um medicamento e tchau. Então ele disse que estava tudo bem, ele tinha 90 anos, parece que ia fazer 91 anos, não sei se é Daniel Goldberg, isso. Até saiu depois a publicação no Wall Street Journal. E ele disse que já estava começando a mente dele a falhar. Estava bem, mas ele estava vendo que estava começando a mente dele a falhar. E ele achava que tinha 90 e tantos anos, ou ia fazer uma coisa assim, 91 anos. E ele achava que era uma boa ação para com ele e para com a família
ele cometer a eutanásia. Então aquilo ali me deu um start, né, de reflexões, né? Porque o espírita, ele entende que a vida não cessa. Isso aí seria uma espécie de suicídio. E aí as questões começam a se apresentar para você, né? E eu me incomodando com aquilo, né? Quando meu pai começou a ficar demente, eu via, às vezes, quando uma outra pessoa meio que se desesperava, né? A pessoa dizia assim: por que Deus não tira logo? Jeane, Sandra, Luan, Daniela e Brenda. E eu não entendia essa coisa de por que Deus não tira logo. Outras pessoas se apresentavam para ele e para a família, como dizendo: eu estou rezando por você para Deus lhe restituir a sua saúde, só que não tem volta. Você entra num deserto que não tem volta, você não vai ficar bom. Houve momentos, já tem alguns anos que ele está assim, né? Que eu disse para minha mãe, acho que até se viu, eu disse: calma, a senhora, ela brigava porque às vezes ele bate, daí eu dizia: mãe, ele não vai voltar, não vai, só vai, ele vai virar um bebê e cada vez mais bebê. Eu senti que no dia que eu faleci, ela começou a entender, começou a chamar ele de bebê, porque ele é agora uma criança, não tem retorno, ele não vai voltar em nenhum momento a ser o que ele era. A vida chegou ao capítulo final. O capítulo final não quer dizer que ele vai ter 1 hora ou uma página. Ele pode ter 1 página, 2, 3, 5. Ele pode ter 500 páginas. Ele pode durar 1 ano, pode durar 30 anos. Naquele capítulo final. É o capítulo final. Mas ninguém quer dizer que vai acabar agora. E dá trabalho. E exige atenção. Então, mesmo você vai para o hospital, se você não estiver em cima, e não tem como, você tem que estar ali 24 horas, você tem que criar turnos ininterruptos com as pessoas. Se você tiver gente cuidando, né, no sentido de estar remunerado para aquilo, você tem que estar olhando, tem que estar em cima. Então você chega ali, um dia que eu fui lá ficar com ele à tarde, uma tarde dessa aí, da outra internação, ele saiu, está com pouco tempo, acho que ele passou 10 dias em casa, já voltou. Aí uma tarde que eu passei lá, ele teve uma pequena desinteria. Então ele não fala, eu sentava um pedacinho, ele fazia algum mungando, alguma coisa assim, ele estava defecado. Aí você vai chamar aquela pessoa no hospital e um vem, não sei o que. Aí você, quando a pessoa vem, você tenta ajudar, a pessoa não vê que a pessoa também é verde, eu não queria fazer aquilo, ninguém quer estar mexendo com fezes, a maior parte das pessoas não quer. Aí você diz: não, cara, aí de novo. Aí e troca pano, e troca não sei o que. Aí eu disse: não, cara, não tem jeito não. Eu não vou mais chamar, eu vou fazer. Então começava, né? Fazia, aí pronto. E se desse qualquer coisa para ele comer com o pedaço de novo. Aí lá vai você, limpar, às vezes trocar o pano, né? Trocar o pano da cama e tomar aquele cuidado, porque qualquer coisa no idoso, né? Pode vir um ferimento, vir um escárie, e demais quem é diabético, é difícil. O pessoal não quer falar dessa parte, tá entendendo? O pessoal quer falar do idoso que fica forte, que malha, que... Bicho, vai ter essa fase. Se você não morrer do coração ou de câncer, essa fase vai chegar. Você pode ser duro como você for. Então, e é assim, graças a Deus, quando ele começou a variar, eles começou a se perder. Cara, tu imagina isso aí, a pessoa, se chegava em casa e cadê o homem não sabia, né? Ele tinha saído e você não sabia. Uma vez ele saiu, andou uns 10 quarteirões, eu encontrei ele lá naquela Zé Basta ali sentado, porque ele cansou e não sabia quem ele era, nem onde é que ele estava, nem para onde ele ia. Às vezes iam para colar, é só para colar. Aí quando ele deixou de andar, acabou esse negócio dele se perder. Aí você fecha a porta, ele ia lá, batia, puxava o portão todo empenado, um portão igual esse aqui. Dele
me solte, entendeu? Difícil. Eu vi depoimentos de pessoas muito próximas, né? Que no interior teve um caso, né? Que aconteceu que a senhora só tinha uma neta para ficar, dinheiro zero, praticamente. Aí a neta trabalhava. Ela começou essa primeira, ficou beleza, nem trabalhava nem em casa. Quando ela começou a variar e caiu, aí ficou o cuidado, como ir trabalhar e como cuidar. E não tinha outra pessoa. A maior parte dos próprios irmãos, pai, não deram mais atenção, porque tá doido, o pessoal isola logo. Aí ela dizendo que a outra, né, irmã dela, né, que se aproximou mais, ela disse: rapaz, a única saída que a gente tem, porque também ela fazia outras coisas, é a gente enxarutar ela na rede. O que é enxarutar? Ela ia trabalhar, dava o banho, dava o café, ela botava ela na rede e costurava a rede, ela ficava presa dentro da rede. Delícia. Né? Quer dizer, é massa, né? Ah, minha mãe faz tudo. Minha mãe é mais sabida do que eu. Até quando? Cara, né? Honrar pai e mãe é pensar esse tipo de coisa. E abre esse leque, porque quanto mais jovem a gente é, menos a gente acha que vai precisar de alguém. Então, aí é um ponto, né? Difícil, gente. Eu começo a olhar e observar, por isso que ele está me ensinando tantas coisas. Hoje eu parei para conversar com o GPT. Né? Como lidar? Outro dia eu comecei perguntando, né? Como lidar com a pessoa com demência profunda? Aí começou, até que eu fui identificando, porque primeiro é a questão de compreensão. A nossa atitude é um resultado da nossa compreensão. Porque a escolha vem após a compreensão. E a atitude depois da escolha. Então você tem que compreender. Eu acho engraçado que eu falo com o GPT de assim: moxa, o senhor é muito sincero, o senhor fala coisas que, né? Ele mesmo, eu acho engraçado, porque a pessoa não tem dificuldade de assumir. Eu fui falar o que? Sobre perceber fases que estão em desconstrução, mas que eram muito sólidas dentro de mim. Por exemplo, etarismo. O que é isso? Velhofobia. Quando a pessoa diz, olha, que uma pessoa idosa que está numa situação dessa, pessoa quer que morra, tem uma questão de velhofobia. Quando o próprio idoso, ele só toma atitude de gente jovem, ele também é velhofóbico. Então na época da pandemia, eu descobri, disse, olha, existe, isso aqui existe, eu não sabia nem que existia. Então, se você é velhofóbico com a velhice em si, como é que você vai encarar seu pai e sua mãe? Entendeu? Reto, Buda falava, reto pensar, por reto falar, por reto agir. Primeiro eu tenho que ver como é que eu estou compreendendo as coisas. Como é que é a sua relação com a velhice, com o envelhecimento? Qual é o velho que você vê, o idoso? É esse malhando e correndo, ou você vê o idoso como meu pai? Que não pode fazer nada e não sabe de nada há anos. Não anda, praticamente não fala, não conhece ninguém. Você tem que limpar. E depois a coisa vai avançando, porque vai criando, outras doenças vão aparecendo. Internações, e hospital. A vida é essa, não é a outra. Se não compreender a vida como um todo, quer dizer, é o conjunto do aprendizado, né? É difícil. Como é que você está? Se você não enxerga essa fase, como é que você vai levar a sua vida? Aí eu comecei, né, a conversar com o GPT sobre o que era e tal. Ele começou a mostrar coisas.
Aí eu comecei a querer escolher para desconstruir, ver onde é que estavam as pedras, os preconceitos na minha cabeça com relação à velhice. Aí ele começa a botar coisa, me diga mais, diga, invente aí, invente, diga. Só que tudo que ele diz bate. Aí ele começou, disse, pode ser que você tenha um problema de capacitismo. Vixe, é um problema já que gera com pessoa que tem deficiência. Que a pessoa acha que só tem valor quem é capaz, totalmente sem deficiência. Olha, os preconceitos, eles são construídos em cima de outros preconceitos estruturais. É mesmo. Então quer dizer, se o Prêmio Nobel de Economia, com 91 anos, entende que está começando a mente a falhar, ele está totalmente bem, ele acha que é uma boa ação ir para a Suíça e cometer a eutanásia, para não dar trabalho aos filhos e nem ele ficar vulnerável, aí surgiu lá essa história, né? Será que você não é medo de se sentir vulnerável? Você não tem medo de depender dos outros? Aí você começa a conversar. E de onde é que vem esse teu medo? Vocês estão começando a entender porque evangelho de honrar pai e mãe, o teu não honrar o teu pai e a tua mãe tem a ver com uma construção toda que está por trás. Esse teu não honrar é o prédio todo de vidro, é só o vidro, mas por dentro tem um bocado de coisa. E esse bocado de coisa, muitas vezes a pessoa até perceber que esse medo da vulnerabilidade tem crenças irracionais. A pessoa acha que velhice pega. Ela não quer associar a mente dela a que ela vai ficar daquele jeito nenhuma vez. Não, eu como bem, eu faço os exercícios, eu faço não sei o que, mas vai morrer. Vai adoecer, vai envelhecer. Como é que você lida com isso bem? O espiritismo é um terreno fantástico, porque você compreende que o espírito é imortal, que haverá uma troca, coisa do tipo. É show de bola o espiritismo para isso. Imagina quem não compreende assim. Porque para o espiritismo eu mandei uma mensagem, faleceu a cunhada dela, eu dizendo, né, que o André Luiz manda essa mensagem. É só apagar das luzes, um trocar de pano, um trocar de roupa, o espírito sai mais forte. É a mensagem. Você vai sair daí e agora você se levanta, você sai mais forte, mais poderoso do que você nunca foi. Meu pai vai sair dali e vai levantar para um momento em que ele não precisa do corpo. Mas só que de novo, apertar o interruptor e acender a luz, tem esse até chegar a espírito, você vai ter que passar provavelmente pela velhice. Quantas vezes vocês costumam pensar isso por mim? Como meu pai é meu professor. Por que as pessoas se afastam do demente, idoso, ou do deficiente que é demente? É meio que isso, né? Meio que a pessoa não quer associar na cabeça dela que ela pode ficar daquele jeito. Aí vem outro problema. A questão que eu fui descobrindo hoje, eu lendo e me descobrindo. Então existe em mim um capacitismo, a ideia de que só presta quem tem capacidade. É importante ver para entender, para desconstruir se for o caso. Ou entender porque aquilo está ali. Então só tem valor quem pode estar fazendo dinheiro, correndo, ganhando prêmio? Ou a gente tem valor por ser a gente? Isso aí tudinho vai repercutir, vai reverberar no seu comportamento com os idosos, com os deficientes. E que uma hora ou outra esses deficientes idosos vão ser seus pais. Antes de vir para cá, hoje eu fui para a procissão de São José Operário, da Igreja Católica, com pessoas do bairro que eu fui criado, eu andava naquela procissão, tudo, e hoje eu vi uma multidão de pessoas que eu conheci
Idosos, bem idosos. Meu tio com 85 anos, quer ser o danadão, começou o torço da minha tia, saiu bem na frente, andando. E ela só disse o que com ele? Não, ele disse que vai na frente, porque lá, aí tem muita gente na igreja que quer pegar um lugar. Lá na frente ele levantou para cair. Caiu, disse que bateu até o queixo no chão, eles já estavam levantando. Ele só foi levantar, é homem. Saiu correndo na frente para pegar o lugar. Não sei o que ele está sentindo, o que ele vai sentir amanhã. Pelo que eu entendo, ele também não aceita. Ele entende que a vida só presta se a pessoa for capaz de ser útil materialmente. Tá vendo? O preconceito não é só do filho com o pai idoso, é do idoso com o idoso. Ele não se aceita, ele entra em depressão porque ele acha que não é mais produtivo. Então, eu comecei a perceber na conversa de hoje que isso também é uma pedra de diamante dentro da minha cabeça, que só tem valor quem dá resultado. E o resultado é o resultado que o mundo material impõe. Por que na masculinidade se questiona logo, né? Que o homem vai perdendo a virilidade com a idade. E quando os caras ficam, faz plástico, faz cirurgia, faz não sei o quê. Não, eu posso ter menino, eu quero uma mulher mais nova, eu quero não sei o quê. Entende? Até que ponto esse tipo de atitude não tem a ver com aquela pessoa querer não se amar e querer se sentir aprovado pelos olhos dos outros, mostrar para os outros que é capaz e que é macho, que pode, que faz. Então, vocês já pararam para pensar se na cabeça de vocês não existe esse diamantezinho aí também, não? De achar que só tem valor que dá resultado material, como quando você começou a sua vida? Aí eu conversando com o GPT, ele disse, será que isso não foi gerado na sua infância? Quando alguma hora te compararam com alguém, quando diziam que você, se você tirasse 10, você era premiado, então você tinha que estar sempre mostrando resultado e capacidade. Aí gera o capacitismo. Quem não mostra resultado, a gente acha que não vale nada. E o pró disso aí é que uma hora a gente não vai poder dar os resultados. A gente não vai fazer sexo porque não tem tesão. Não vai produzir, não vai fazer menino porque não produz óvulos ou esperma. Não vai poder levantar peso porque a musculatura vai perecendo. Faça o que fizer, ela vai perdendo. E uma hora não vai poder falar, não vai poder conversar. Vai desaprender a ler. Não é uma possibilidade remota, é uma possibilidade real. Por que é capacitismo? Porque tem gente que tem um acidente e acontece jovem, né? Estava lá em São Paulo anteontem, quer dizer, o filho de um cliente, na minha idade, 40 e pouco, teve um AVC, está lá na cama, sem falar em movimento. A qualquer momento, tá vendo? O capacitismo existe. A velhofobia existe dentro de nós. O medo de se sentir vulneráveis existe. Esse medo é horrível. Não é? O medo da vulnerabilidade. E se a gente não enxergar, sabe, a gente não vai ter como tratar. Eu vou lá na ferida, eu achei engraçado, eu falei, sabe, o GPT, ele responde assim, você é muito sincero. Aí eu dizia, aprofunde mais. Não é bom você reconhecer, mas aprofunde mais, porque de fato, eu digo, mas se eu tenho isso, de onde vem? Como é que eu lido? E às vezes a gente é criticada, despreciada. Olha, vou lhe dizer de novo, escute. Quer dizer, debocha o ouvido, debocha. Aí eu fiz uma questão comigo, será que eu fui assim mesmo? Quando
pessoa naquela idade tiver essa capacidade que eu estou querendo que ela tenha. Capacitismo, né? Tá vendo? A gente não pensava. Vocês costumam pensar nisso? De novo, a gente tem medo, a gente pensa que pega. Não pega não, já pegou, nós nascemos com isso. Dor, velhice, doença e morte são coisas inafastáveis. É melhor lidar, ver, compreender. Estava em São Paulo anteontem, aí minha irmã liga. Ih, rapaz, minha mãe está muito chateada. Minha mãe vai fazer, é de 46, vai fazer 80, né? Muito chateada. Por quê? Porque eu vou ter que, estava esperando, meu pai ainda não tinha sido internado, estava esperando tipo um atendimento que tem que vir em casa, só que ela estava com 3 dias que era para trocar o som, e ela ligando todo dia, e na hora que ele chegasse e vier e não tiver, ela ficava lá de plantão, não podia sair, e minha mãe ia fazer um exame. Então ela ficou naquela, né? Poxa, minha mãe, como é que, né? 78 e fazer o exame, e eu não vou poder ir com ela para não perder o exame do meu pai. Aí ela foi e falou com o namorado dela. Se ele, né? Como é que. Ele disse: nada, eu vou com ela, tudo. Quando ela soube, ficou transtornada, ficou com raiva. De um lado, a minha irmã está com cuidado. Eu não sei qual é o tamanho. É difícil. Ela está honrando pai e mãe com cuidado. Instante, a minha mulher, porque eu não sou mais isso, eu não, né? Aí, eu não sou mais de nada, eu não mando mais de nada, é isso que manda, é isso. Aí, brigou, não aceitou, a pessoa ia. Eu digo: e aí, como é que essa mulher vai? Eu dou um jeito, eu sei fazer minhas coisas. Você sair lá do Benfica com um negócio lá na aldeota. Não, pois vai de Uber. Sabe mexer no Uber? Não. Eu pedi Uber lá de São Paulo. Aí, depois outro para voltar. Você fica naquilo, e a dificuldade, entendeu? De você lidar. Porque, tá entendendo? A minha mãe sou eu, é você. Também a dificuldade da gente não entender as próprias limitações. Meu tio, 85 anos, outro dia eu estava falando, esse meu tio que hoje levou uma queda. Ele disse: não foi nada não, bati só o queijo. E saiu à frente. Ele não se levantou só, não foi nem igual o Bruce Lee, caiu e levantou no kipe, não, levantaram. Ele só fez tchou. O que é que ele está sentindo, eu não sei. Ele vai dizer: nunquinha. É teimoso, parece que eu estou dizendo. Mas entenda, ele sou eu. Por causa desse diamante chamado capacitismo. Achar que a pessoa só tem valor se ela mostrar que é capaz de obter resultado. É preciso ter uma psicologia para saber entender os dois lados. Equilíbrio. Primeiro, eu não quero muito chegar de novo. Você deve ter percebido, eu não gosto de ir para lá. Eu fico olhando nele, o que é que tem, hein? Se eu ajeitar em mim, vai ser bom. Vai ser bom. Se eu conseguir trabalhar comigo, vai ser show de bola. Porque eu estou começando a enxergar coisas em mim que eu nunca tinha pensado que existiam. Até porque eu nunca tinha nem pensado nisso. Mas qual é o outro lugar que você aprendeu? Não, eu estou aprendendo na vida. E lhe digo, não é fácil imaginar que vai chegar ao estado do meu pai. Mesmo que diga que Deus vai mandar os 4 principais anjos, né? Os 3 principais, né? Vai mandar Gabriel, né? Vai mandar o anjo Gabriel, Miguel e Rafael. Vai mandar os 3 principais anjos para cuidar de você. Arcanjo. Tá vendo aí como é o negócio? Pensa que vai ficar demente? De novo. Bebe uma águazinha, entre a vergonha de uma pessoa estar passando a mão na sua bunda, limpando você, e meio que dói, é isso. É isso.
É por isso que eu digo, viver é estar aprendendo. É uma provocação. Se eu não trabalhar isso comigo, tem a rejeição. É porque que sempre se escora quando um idoso cai em casa, fica num irmão ou no outro, e os outros saem fora. Por quê? E você pergunta àquele e diz assim, rapaz, tu é bom? Isso, não, eu ia fazer o quê? Ficou pra mim. Eu vou botar meu pai para fora? Vou botar minha mãe para fora? Eu já vi muito irmão falar isso. E os outros, não, fica por ali, mas não entra, porque dá trabalho. Mas não é só porque dá trabalho, é por isso, porque a gente acha que a gente tem que estar mostrando para o mundo toda hora que a gente é capaz. Então se a gente parar ali é perda de tempo, porque aquela vida ali já vai estar no fim, e a gente tem que estar mostrando para o mundo, e a gente não está enxergando que dentro da gente ali também tem uma carência profunda, uma falta de auto-amor profunda. A gente acha que tem que estar 24 horas por dia mostrando que a gente pode e é capaz. Então a gente, antes de machucar o outro, a gente já está se machucando. É aquela história, o que vai à boca só pode ter vindo de um lugar, do seu próprio coração. O mal-estar que você tem ao estar com o idoso ou com alguém que não tem todas as capacidades plenas tem a ver com o mal-estar de você estar com você sem estar mostrando para toda hora, para todo mundo que você é bom. Por que você quer mostrar toda hora que você é bom? Porque lá dentro de você a sua baixa autoestima, a sua falta de auto-amor está dizendo para você desde criança que você não acha que é bom o suficiente. Isso está claro para vocês. Mas o tema, eu penso que para vocês deve ser tão pesado quanto é para mim. Não é um tema agradável, que é verdadeiro. Para a gente jovem agora, quem está vendo o Brasil com mais idosos do que velho, diferente do meu tempo, que a gente via mais gente jovem. Antigamente uma pessoa com 50 anos era idoso. Então as pessoas têm mais longevidade, nasce menos gente. A gente está se deparando com essas coisas a cada dia e a gente não está enxergando o tanto de diamante de preconceito que tem dentro da gente. Porque eu digo que é diamante porque a gente dá muito valor a essas ideias, a gente protege elas demais, entendeu? A gente age, não percebe por que as nossas escolhas, por que a gente se escorar para não cuidar ou não se aproximar dos pais quando eles ficam com capacidades limitadas. Por que isso acontece? Por isso eu não acho interessante dizer assim, olha, Deus vai punir. Não, a vida é assim, faz certo que dá certo, faz errado que dá errado, isso é claro. Mas assim, a gente não é porque, por nada não, é porque a gente é criança, não compreende. Eu acho que Deus está fazendo um chamado, uma provocação, para a gente compreender o que é que está acontecendo dentro da gente, para que a gente possa ir como aquela história da mulher que ia ser apedrejada. Vai, não faça mais, a gente está fazendo. Quando chega numa escala dessa para ir para o hospital, não é todo mundo que quer ir, não. Passou por isso. Difícil. De novo, mas por que pensa? Ali é um incapaz, eu sou capaz, eu preciso estar me esforçando direto para mostrar a minha capacidade, para que as pessoas mostrem que eu tenho valor, então eu não vou perder tempo com aquilo. Está no fim da vida mesmo. Mas a pessoa, na verdade, ir para dentro de um hospital, quando a gente acha que precisa estar toda hora mostrando a capacidade, ali a gente está, é uma coisa inglória, ninguém vai te botar no pódio, ninguém vai bater palma. E se você vai, a pessoa diz, é mais do que a obrigação. Não é mais do que a obrigação. Não tem pódio. Então, eu acho assim muito, eu passei umas 2 horas à tarde, fiquei pensando naquilo. E eu estava lendo outra coisa, vou parar que eu vou conversar de novo com o GPT sobre esse assunto que eu tinha conversado uns dias antes. Se eu vou aprofundar, onde teve os pontos que me tocaram, eu fui mandando ele aprofundar, né? Primeiro, essa questão do medo da vulnerabilidade.
medo de se sentir vulnerável, depois sobre capacitismo, depois entrou nessa outra questão, né, que era a ideia de que só tem valor quem é capaz de dar resultado. Eu vi situações, tinha uma senhora que a casa dela era aquela casa, sabe, ela era aquela mulher ativa, casa limpa, cozinhava, gostava de receber café, almoço, janta. Os filhos foram morar perto, porque tudo era a mãe, tudo precisava era a mãe, o menino ficava doente na mãe, ela ia viajar, deixava o menino na mãe, né? Aí chegava para tomar café, toma café lá na mãe, aí a mulher teve um AVC. Foi muito profundo, ela ficou acamada. Primeira coisa que aconteceu, a casa foi ficando vazia. E no final era praticamente só o marido que cuidava dela antes dela desencarnar. Nunca a pessoa tem tempo. Aí se resume ao dia do aniversário, o dia das mães, um Natal, que era todo dia. Mas entende, eu não quero culpar os filhos, eu estou querendo entender onde é deles que fazem isso que eu estou. É o diamante do quê? De uma compreensão de que só tem valor as pessoas quando elas estão sendo úteis. Como ela não era mais útil, as pessoas descartam. Né? É duro. E não importa não, se não for mãe, assim, se a mãe e o pai é desse jeito, imagina com os outros. Imagina a quantidade dessa senhora que eu falei que ficava costurada dentro da rede, assim, né? Achava uma rede frouxa, porque ela não saísse, caía, saísse, se perdia. Quanto ela não passava de fome e sede. Quantos não tem uma hora dessa desse jeito? Eu chego no hospital com meu pai, a gente fica brigando para dar um antibiótico, que às vezes era para ser na hora, passa 1 hora do antibiótico. Tu imagina você chegar no lar de idoso desse, que os idosos assim, eles começam tudo naquelas casinhas, conversando, namorando, dançando, e vão indo para a enfermaria, que é ali naquela cama que não sai, que espera para alguém vir para dar de comer, alguém vir para dar água, alguém vir para dar um banho, e a pessoa não fala, mas sente fome e sede. Sente vontade de andar, dar uma volta, ver alguma coisa. Então, me vendo aqui a lembrança do lá Torre de Melo, né? Que eu nunca mais eu fui. Dava muito lá, olhava. Aí, exatamente, você chega assim lá da direita, eram as casinhas, tudo belezinha. Aí depois vai vindo para aquela enfermaria zona, né? Você fica na casa, depois vai para a enfermaria geral. Aí você vê, né? Uma cama do lado da outra, os idosos, alguns ainda levantam, outros, né? E depois eles vão ficando em estado demente. Aí tem gente que vai, fala uma vez, só que você precisa comer e beber e conversar essas coisas todo dia, né? Sentir algum afeto, alguma coisa, mas não tem. E dói. E muita gente não vai, como eu falei, porque às vezes a utilidade fica, sabe em quê? A gente quer se sentir aprovado, a gente quer falar uma coisa, a pessoa diz, é mesmo, né? Tu tá bem, eu tá. E a pessoa que não fala.
Mas muitos afastamentos, a pessoa diz, não era mais útil em nada. Falava, você queria. Tem dia que você assim, olha, ela me conheceu. Mas quando nem isso acontece. Aí volta a mesma pergunta, né? Por que Deus não tira logo? Aí de novo, né? Mas de onde essa pergunta vem? Se não da ideia de que a gente acha que as pessoas só devem estar no mundo se forem úteis. Aí a pergunta, então se for tirar os idosos, então todos os deficientes vai matar? Igual os índios antigamente faziam. Questão da gente botar de fato, né, que a vida é uma escola que a gente tem que estar permanentemente aprendendo e que tem que entregar a vida e as vontades nas mãos de Deus, compreendendo que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. E a gente sabe que tudo tem propósito, né? Aí é que tá, mas na hora que Deus testa a gente é na hora do hospital, é na hora de você ter que trocar um plantão, Exato. limpar uma pessoa. Quer dizer, você mesmo disse quanto seu pai lhe ensinou. E Não, também tá, ensinou. ele nunca me ensinou como hoje. Eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa. E de novo, eu gosto de ser claro, ó, não gosto de passar pano. Amanhã eu disse que eu vou para o hospital. Se fosse por escolha, eu não ia não. Isso que a gente tem que ser aberto com a vida e com Deus. Não, porque eu vou, porque é um prazer. Não é verdade. Pode ser que para você seja, para mim não está sendo verdade, mas eu vou. Eu acho que ninguém vai. Pode até ter, mas entende que a gente tem que dizer, a gente tem que ser claro. Para ser honesto com Deus. Para que a compreensão seja adequada. Se a gente começa a passar pano para os outros, depois começa a acreditar nas mentiras que a gente inventa. Isso não é ser bom ou ser ruim, isso é ser real. Se você sente, é isso. Como é que eu estaria falando essas coisas que eu estou falando hoje se eu não tivesse ido me questionar com relação a essas coisas? Eu me questiono, se tem uma coisa em mim, se tem, eu digo, Senhor, é isso. Por irracional que pareça, por infantil que pareça, mesmo que depois eu mude, mas hoje é o que está acontecendo. Eu disse, quantas vezes eu disse que eu meditava e dizia assim, eu estou com raiva de ti, até eu entender que a raiva de fato era de mim, porque eu queria ser Deus e queria que as coisas fossem como eu quero e não são. Mas muitas vezes eu dizia assim, eu estou com raiva do Senhor hoje. Aí até que eu fui entendendo, não é de mim. É do Senhor não. Estou com raiva porque eu não sou Deus. Estou com raiva porque as coisas não acontecem como eu quero. Quanta gente eu não vejo depois dos 50 dizendo assim, oh meu Deus, eu quero morrer com 60 para não ficar na mão de ninguém. Para não dar trabalho. Mas essa questão da existência de Deus é tudo. A existência de Deus, a gente viver pela honra e a glória do Senhor é um negócio. É a coisa. Por isso que eu digo, me perguntaram assim, me diga alguém que você admira demais. Uma pessoa que não acredita em Deus. Como é que você não acredita em Deus? Demais. Porque toda a racionalidade que eu uso só dá para ter existe Deus. E se eu não entendesse assim, a vida era insuportável. Então eu admiro a pessoa que diz que é cientista e que raciocina e diz que não acredita. Porque a vida vai trazer umas sinucas de bico, vai deixar a gente de canto, que ou a gente entende que é Deus, ou o sofrimento é infernal. Você diz assim, então se mata, mas nem sempre você pode. Um idoso como meu pai, ele não é capaz de se matar. Aí o negócio é sério, né? Quando você diz assim, pô, eu me mato. Mata nada, mas você não mexe nem a mão. Você não é capaz de se matar. Esse é o Deus, né? Da entrega, né? Há situações em que você não é capaz. Nem que você queira. Se ele disser assim, eu vou matar, não consegue. O movimento dele é sério. Meu pai não se vira para lá, nem para cá.
Ele mexe o braço direito e o esquerdo é parado. Ele chega perto dele e abre logo a boca, porque ele pensa que vai dar comida. Ou água. É doloroso você ver. Doloroso, né? Para mim é o que eu estou lhe dizendo, assim, o que está doendo não é ver o meu pai. O que está doendo é ver o que tem dentro de mim com relação ao contexto que faz parte da vida, que eu não aceito. Entende? Porque se eu aceitasse, não incomodaria em nada. É aí que é a questão. Entendeu? Por isso que eu falo, não é a dor, é o que dói, é aquela questão, é o que é bonito e o que é feio. Depende dos seus olhos. Não é a coisa que é bonita ou feio. Você acha bonito ou você acha feio, o seu olhar. Entendeu? O problema está no meu olhar. E o meu olhar tem a ver com a minha compreensão. Uma pessoa se sente também capaz, né? De não poder fazer alguma coisa. Hã? A pessoa não se sente incapacitada também de poder fazer alguma coisa para aquela pessoa. Mas eu acho que a provocação para mim não é essa. Porque, de novo, isso aí faz, a minha compreensão leva que é o ciclo natural. Mas a minha provocação que está vindo todo dia é assim, quando for contigo. Todo esse caminho está aberto para qualquer um de nós aqui. Do desprezo, da impossibilidade da escolha do professor lá, da total dependência, do desaprender a ler, do não poder andar de bicicleta, do não poder nada que você está fazendo. E Deus não lhe tirar, Ele lhe deixar naquele aprendizado. Então por isso que eu estou dizendo, né? O que é mais chocante é começar a encontrar em mim coisas. E que na verdade aquilo ali está servindo para ele, para engrandecimento espiritual, né? Tecnicamente, né? O que a gente aprendeu. Mas de novo, Deus está te ensinando para você usar. Você não foi um segundo grau bem puxado para passar no vestibular? É isso aí, ó. Eu estou fazendo aí como fosse o preparatório. Nós estamos. Ou Chico Xavier ascendeu ao céu. Ficou do mesmo jeito do meu pai. E era o Chico Xavier. E o Divaldo, que fazia 200 viagens por ano, provavelmente estava numa cadeira de roda. Saiu essa semana. E como Ó. dizia o Divaldo. Não tem esse. Ele é eu. Ele é você. Deus está toda hora fazendo essa. Por isso que o Evangelho é reforma íntima. Nada que acontece fora para você ver é com o que está acontecendo lá fora. É com você. Recentemente o Papa, né? Não tem bom. Não tem. O Joe Biden. Incomodado aí o atual presidente, porque diz que ele pode estar com a síndrome do Joe Biden, ele quer se candidatar e o pessoal pode achar que ele não é capaz. E vem que ele se restringe a algumas coisas, ou de levou uma queda no banheiro. É da vida. Davi ficou assim. E era Davi. Então, não sei se vocês conseguem, né? Já está quase chegando ao fim, enxergar esses diamantes dentro de vocês, né? De preconceitos, de medo da vulnerabilidade, de capacitismo, de compreensão desequilibrada de que as pessoas ou as coisas só servem enquanto forem úteis para o que a gente quer, não entender que a gente tem valor por a gente ser a gente. Sempre eu falo do mérito, da utilidade, mas de novo, tem que ter o equilíbrio. E qual a utilidade que eu vejo nesse caso do meu pai? Você está me ensinando. Mas eu penso, talvez ele esteja mais tempo encarnado, porque Deus queria falar isso para mim. Renato,
Você está muito capacitista. Renato, o valor não é só esse. Isso que você fala faz parte, mas tem esse outro capítulo também. Você está bem com isso dentro de você? O que eu estou descobrindo é que eu não estou. E que bom, como o GPT diz, que bom que você vê. Porque quando você vê, você tem a possibilidade de melhor compreender. E aí você vai mudar. Mas tem que ter uma sinceridade muito grande com você, com Deus, com a vida, para você olhar para as suas próprias feridas. Quanta gente você não deve conhecer, porque eu conheço, que se você apresenta uma dificuldade, a pessoa dá um pulo bem acolá, eu não. Eu tenho sido mais ou menos assim, eu vejo uma coisa, eu tenho isso também, eu sim, porque eu quero ajeitar. Como é que eu vou ajeitar se não tem problema? Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas têm uma idade um pouco fisicamente mais avançada do que a minha aqui, mas na real você não tem nenhuma diferença de idade de mim, porque nós estamos todos lúcidos aqui hoje. E só sente quando chega no topo do meu pai. Qual a diferença de vocês para mim? Eu não vejo não. Enquanto a gente estiver lúcido, só que a vida está mostrando. Há uma grande probabilidade da gente perder a lucidez também antes de desencarnar. E não se sabe por quanto tempo. Mas eu pergunto a você, se a pessoa não se conscientizar que num estado desse, de demência, por exemplo, de dificuldade de locomoção, de falar, se ele não tiver assim uma noção de Deus, é muito mais difícil. Porque não vai entender aquela situação, vai achar que não merece, uma série de outras coisas. Então, não é muito interessante que aconteça como está acontecendo com você, porque você está amadurecendo em relação a. Mas o seu pai que não teve essa oportunidade desse amadurecimento, será que ele está aceitando isso mesmo? Porque ele não está mais falando, né? Mas será que ele está aceitando isso intimamente? Por isso que eu digo, eu vivo e deixo viver, eu não tenho como lidar com isso nele. A pergunta é, nós nos fazemos essa pergunta de chegar um momento em que a gente não está compreendendo nada. Ela fez um ar assim, que é de paciência, né? Quer dizer, o momento em que a gente simplesmente tem que sentar e esperar. Pior é que mesmo que você entende tudo que a gente está estudando aqui, quando você fica com demência, você perde essa capacidade de análise. Pois pode acontecer, só estou lhe dizendo isso. Mas você está nesse nível de entregar a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus até para isso? Você é capaz de tocar nessa ideia? Ou você tem medo de pegar? Quando tiver mais ciente. Tem medo de pegar. Eu acho que a gente tem medo de pegar. Eu tinha medo de pegar. Agora eu estou vendo que a única saída que tem é pegar logo. Ver, mexer com isso. Que é fácil dizer, eu entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Mas para isso também. Entende? Eu estou trabalhando de uma forma, não que gere medo, mas que gere compreensão. Não tem compreensão sem ter um estranhamento, um contraste. Pois é, eu acho que eu não estou sofrendo, eu acho que eu estou tentando, é o que eu estou lhe dizendo, eu acho que eu estou tentando entender. Porque você imagina, não era o evangelho de hoje sobre os filhos e os pais? Será que se você se contrasta com essa ideia, será que teu comportamento com teu pai não muda? É o que eu estou dizendo, se Deus coloca, Ele coloca, e aí eu digo, Deus acha, eu compreendo que Deus, tudo que Ele faz tem sentido. Isso é revolucionário. Na juventude você trabalhar isso, porque a tua forma talvez de lidar vai ser diferente. Eu não sei, eu falo por mim, eu prefiro não pensar e viver o momento. Eu sou assim, eu não fico pensando que pode acontecer.
A pergunta dela disse, né? Você não sabe se aceita se acontecer, ela nem se compreende, né? Diga. Eu estou passando por uma situação, você estava falando, estou passando por uma situação parecida, né? Minha mãe já é falecida, só que lá na minha casa, ela tem 87 anos, ela foi minha babá, ela trabalhou com a família desde nova, eu já tenho 87 anos, eu já estou cuidando dela há alguns anos, desde quando minha mãe faleceu. A família dela não quis ficar com ela foi lá um tempo com o irmão mais velho, não quis, por causa da inutilidade, porque não tinha utilidade, né? Antigamente ela comandava a casa todinha e tal, não sei o que, e a gente foi perdendo, né? A sua parte dela foi perdendo. E ela, hoje em dia, ela está no estado que está começando a demência. E eu estou com ela há 11 anos, só que está, hoje em dia, mais complicado porque eu já não estou mais trabalhando, porque eu tenho que cuidar dela. Porque a pessoa que estava cuidando dela estava maltratando. Aí eu tenho que ficar. Aí no que eu fico, tá aqui toda hora que ela ligar e olhando. Pra saber o que ela está fazendo. E assim, durante o dia vai se tornando algo cansativo. Cansativo. Então, aquela coisa, eu vou beber água, aí você levanta para beber água umas 10 vezes. Você olha para o bebedor, tem 10 copos cheios de água, porque ela não tomou nenhum, ela sai cheia e volta. Aí já está usando fralda, né? Porque ela não tem mais, se vai beber, se não vai, aí já passa de fralda. Antigamente só usava para dormir e ela está cada vez mais regredindo, na verdade. E aí, até minha psicóloga disse assim, primeiro você está entrando em colapso. Ou você interna, ou você vai morrer junto com ela. Porque você está começando a colapsar. Porque são faculdade de manhã, é com a câmera de celular ligada, porque ela fica só, porque não tem ninguém. Então, assim, um dia eu só assisto uma aula, é o que eu consigo fazer. Uma aula, quando acabou, você correndo para casa. E é com a pastora dela pelo celular, pela câmera de celular. Aí fui atrás, você falou Torres de Melo, fui atrás do Torres de Melo, aí vai ter uma entrevista, não sei o quê, só que eu estou naquela luta, será que eu vou conseguir deixar lá? Tá entendendo? Aí entra naquela questão, assim, e a sua vida? Porque tá parado. Parou, não tem mais o que fazer. Todo mundo ficava lá em casa porque lá em casa desejada, ela passa o dia, ela sobe, ela desce, se eu deixar ela sentada, daqui a pouco eu vejo ela lá em cima. Risco de queda, né? Quebrar o freio. Queda, e ela tem osteoporose, é assim, entendeu? E não adianta ela comer agora, daqui a 10 minutos ela diz que comeu, tá com fome, vai comer de novo, vai faz de novo, vai comer de novo. Aí não come, deixa lá, daqui a pouco. É outro dia assim. É por isso que eu estou dizendo que ela fez uma pergunta. Quando eu conheci os anônimos, eu disse para muitas pessoas. Muita gente dizia assim: eu não vou, sabe por quê? Porque tem gente que fica procurando doença. Vou lá e vou. O que eu tenho aprendido é assim: ó, quando a gente tem um problema, a gente olha para o problema e vai resolver. Esse negócio de empurrar, isso é coisa de bêbado. Que ele bebe para esquecer, amanhã o problema aumenta. Eu gosto de olhar quando Deus faz a provocação e entender. E isso tem me ajudado. Isso tem me ajudado. E a nível de espiritismo, como é uma fé raciocinada, aí que ajuda. Porque são coisas, você colocou uma situação, você está num chama paradoxo. Né? Uma situação sinuca de bico. E que é você com você e com Deus para você tomar decisões. Aí eu fiz, será que eu estou fugindo do meu propósito? Entendeu? É aí a questão do honrar pai e mãe e como é a questão, né, de você. Né? É como quem joga. Quanto mais você joga, você tem uma probabilidade de ter uma desenvoltura melhor. O cara que joga xadrez, ele estuda o jogo dos outros, para ele saber jogada. É isso que está sendo feito. Eu acho que a provocação de fazer o evangelho é para isso. Deus vai te colocar situações para você problematizar, para quando, se você passar, você ter talvez alguma perspectiva de saída. Esse é um ponto. E a família dela... Então, aí quer dizer, será que é por acaso eu trazer? Será que é por acaso entrar no paradoxo dela? Acho que não. Mas é muito fácil. Ame seu pai. Quem não ama pai? É lá na ponta. Mas o problema está lá no alicerce. Então, a gente quando chega nesse evangelho aqui de hoje, a gente vai chegar no que ela está falando. Ela colocou questões que são paradoxais, que tem dificuldade de resposta, que a gente não tem resposta para dar, e ela não sabe se vai chegar uma resposta. E tudo que a gente está pensando aqui, ele também não tem resposta para dar. Não é não?
Mas se foi colocado é porque eu acho que tem que ser trabalhado. Não é um evangelho que tem a resposta. É um evangelho que incomoda. Como ela disse assim, minha vida está parada. É o mesmo que eu disse. Será que a pessoa que vai para o hospital não queria estar fazendo outra coisa? Que está com uma pessoa que às vezes se está com um preconceito de que ali não é útil, então se Deus, mas se Deus não tirou é porque tem um motivo. Ainda chega pessoas falando assim, bota na mão de Deus como se fosse a coisa mais simples do Mas mundo. às vezes a pessoa quer usar isso para abandonar, que é o cuidado que ela está tendo. Porque é mais fácil, mas a vida, cara, é sempre fácil, difícil. De novo, quando tu sobe a ladeira, cansa. Mas depois, quando fica reto ou quando desce, é fácil. Se tu agora faz, depois vai ficar difícil. Sempre a gente vai querer o mais fácil. Principalmente quando a gente acha que a vida é estática, que a foto não vai andar e vai virar um filme. O fácil, depois é difícil. E o difícil, depois é fácil. Então, eu gosto de colocar e me colocar em situações difíceis, porque pode ser que eu não tenha a resposta agora, mas às vezes até você vai dormir e Deus te dá a resposta. Não é assim que acontece? Muitas vezes você não tem saída, mas Deus te dá uma saída. Mas se você nem olha de novo, eu vou lá pensar nisso, beleza, tá. Aí às vezes Deus dizia assim, o cara que foi lá por sair triste porque nunca ganhou na loteria. Deus disse, eu tinha previsto aqui para ti uma loteria, mas tu nunca jogou. É a mesma coisa, Deus te faz uma provocação e diz assim, eu não vou pensar nisso. Eu te disse. Você podia ter parado e se incomodado e tentado e pensado, não era para ficar com medo de novo. Por isso que eu digo, creia em Deus, eu estou aqui, Deus está dizendo, eu estou aqui. Mas eu te joguei essa questão. Eu joguei para você em hipótese, jogou para mim um pouco na realidade, jogou para ela mais na realidade, para ela já tem na irmã com uma realidade, então Deus está jogando. Será que ele está jogando por acaso? Ele jogou dados para encontrar a história dela com a minha? Acho que não. Mas está aí o evangelho. Não é fácil, tenho certeza. Você fala, é lindo demais. Evangelho com resposta. Ame seu pai. E depois, meu filho. Chegando nessas fases aí. E é porque eu não vou nem entrar. E o filho que foi abusado pelo pai. Filha. E o pai que é drogadicto. Que é alcoólatra. É fácil, é como eu digo, é fácil falar de comida ruim quando a barriga está cheia. Então não teria sentido você fazer o evangelho, ou ler livros, ou conversar sobre assuntos. Porque ali é você estar se antecipando em ideias, porque Deus está te dando starts, né? Olha, pensa nisso, pensa naquilo. É lógico que se isso aqui que você excluir da sua vida, começar a fazer parte da sua vida, as escolhas que você vai fazer, elas vão mudar. Ou não? Quanta gente está trocando filho por animal? Que é mais fácil. Agora, de novo, é fácil, mas depois vai subir a ladeira. Ele está descendo. É o seu conforto. De novo. Vai. Toda a ladeira que desce, depois tem um aqui. Que sobe. E você sabe como é pé. Hoje eu fui subindo aquela ladeira ali que dá para Monsenhor Tabosa, do Dragão do Mar. Meu filho, quando chega, você vai subindo ela até beleza. Quando chega na pontinha do meio e na ponta, que é a última. Bicho. Entortou foi o eixo da minha bicicleta. O cara chegou e disse, mas como é que pode? Entortou, eu nunca tinha visto. Entortou um eixo reforçado, aquela subidinha ali. Talvez não estava bem posicionado. É isso, a última vírgula, ela vai ser mais pesada. Então, eu estou dizendo, eu estou falando e não
não me sinto assustado. Me assusta, sabe o quê? É quando tem uma coisa dentro de mim, sabe? E me cansa e eu fico, parece que eu estou doente. É isso, é uma coisa que me incomoda, que eu não sei o que é. Aí me incomoda. Quando eu começo a abrir, puxar e mexer, aí afrouxa. Não é isso? Quando a gente tem, sabe, não tem coisa, porque a gente fica fazendo isso, não quero ver, não quero falar, não quero saber, vou para frente. Aquilo ali vai crescendo igual pus dentro da gente. Às vezes dizem que alguns que é isso que vira câncer. Vai crescendo e vai incomodando, só que a gente não sabe o que é. E quando vai atrás, quando espocar, já é morte certa. Então, ou não acontece com vocês, às vezes você está assim, você não sabe, aí você passa dias dormindo mal, comendo mal, quando você vai ver, era uma coisa dessa, era uma situação que estava dentro de você, que você não queria ver, não queria mexer com aquilo, mas a única saída que tinha era mexer. Eu mexo, essa mexer, eu vou melhorando. Para mim é ruim não saber, mas quando eu vou, né? E é o que eu disse, para encerrar, né? Eu compreendo que aquilo ali faz a gente honrar melhor pai e mãe. Porque em regra, pai e mãe é mais velho que a gente. Lidar com a demência, lidar com o envelhecimento. E lidar com ele não é só como ela está vivendo agora, nem eu não. É a gente lidar como é que a gente recebe isso na vida da gente. Não enlouquece, porque o medo é querer ser Deus. E a grande coisa para quem crê em Deus é essa. Não, eu entendo, isso é possível, mas eu sei que tem Deus na minha vida. Aí não é Deus, né? Mas eu tenho um preguiça de chegar a um ponto desse aí. É tanto que eu peço muito a Deus, eu peço a Ele que me leve de vez. Porque Colo, mas como o cara dizendo, está na fila, tem um monte de gente pedindo a mesma coisa. Só que, de novo, as coisas não são como a gente quer. a gente já veio com Então eu te digo, eu nunca tinha visto, eu conversando com o GPT, ele falou isso, né? Por o medo, por que é, eu vou perguntando por que é. Aí ele foi dizendo isso, talvez uma percepção de só entender que as coisas quando é capaz. É aí que é a hora que Deus testa a gente. Deus foi bom com você porque está numa oportunidade enquanto você está jovem. Por exemplo, eu cuidei do meu pai e da minha mãe foi com 103 anos, meu pai com 99. Que E grande possibilidade. Aí eu teria mais de 100, viu? Não, mas não sabe. A questão é assim, lógico, tem gente que fica lúcido. Mas, enfim, meu pai tem 91, o irmão dele tem 90, completamente lúcido, faz tudo bem. Por isso que eu estou falando, viver é estar aprendendo. Isso aqui é uma lição. Antes da gente fazer a prova, Deus dá as lições. Pode ser que você não passe. Mas talvez uma das grandes lições é, você compreende Deus? É a pergunta, será que se eu estiver no hospital amanhã, eu estou perdendo tempo? Será que ela está perdendo tempo? Ou será que essa questão do tempo, de que a gente acha que quer resultado, quando Deus quer, Ele bota a gente lá na frente. E quando a gente pensa que é do jeito da gente, a gente começa a correr, e lá na frente, cai. Porque não é muito isso, né? Se for com Deus, cara, é rocha. Quando Deus quer, a vida da gente anda numa velocidade que a gente não imagina, as coisas acontecem. E quando é no jeito da gente, é aí que fica o paradigma do que ela me perguntou, entendeu? Será que ela está perdendo tempo ou não? Não sei, porque o que eu tenho visto de Deus é assim, às vezes a gente corre, você acha que só estaria fazendo alguma coisa, estivesse na faculdade, trabalhando agora, isso é o teu tempo. De 4 anos numa faculdade, que não sei o que, aí Deus às vezes vai dizer assim, mas era para quê? Para me arrumar um emprego, pagar aí. Aí Deus às vezes te dá um prêmio. Pá. Acabar aquilo ali, te dá um prêmio, tá aqui, bilionária. Aí você, foi de uma vez. Acontece. Isso aí a gente estava sabotando, se eu tivesse feito isso, É por isso que eu estou falando, o que eu estou te dizendo é que quando eu vou amanhã, A questão agora não é nem isso, é porque Deus depende de mim. Meu filho, claro, também, eu estou parado, está parado. Né? as decisões. Salário mínimo, principalmente para quem usa fralda, da forma como ela usa, você sabe que eu não vou longe não. Semana passada eu não tinha uma coisa na minha dispensa. Se eu não fosse minha madrinha, se eu não pedisse ajuda minha madrinha, eu não teria o que comer. Aí
Aí fazer o quê? Tá vendo? Por isso que eu estou dizendo, são paradoxos. Mas a reflexão que eu estou trazendo, Mas vai treinar no seu quem sabe é a pessoa. Livre é arbítrio, é livre-arbítrio. Mas o que eu tenho percebido de Deus é isso. Quando Deus, o tempo da gente é realmente diferente do tempo de Deus. Tudo que a gente acha que vai fazer arrastando o pé no chão, quando Deus vai, ele faz você voar. Quando Ele quer. E quando Ele acha que a gente tem que aprender alguma coisa, por isso que eu digo que tem tempo de espera. Não foi assim que eu comecei a falar hoje? Plantar e colher, a gente só fala de plantar e colher, não fala do tempo, para ver a plantinha saindo do chão e não sei o que é, demora. Então Deus está operando na vida do meu pai, concluindo, tá, e está operando na minha vida, porque Ele está me mostrando uma coisa que chama espera em Deus, que é dificílimo. Esperar em Deus é Mas difícil. quando a gente compreende isso, a gente até se fortalece, né? Porque sabe que Ele é justo, né? Ele sabe. A gente pensa também na reencarnação, quem fomos nós atrás. Então, quando a gente conhece alguma coisa dessa situação aí, eu acho que fortalece demais. Mas entende? Eu estou dizendo, eu acho que a provocação não é por acaso, mas Deus tem me mostrado isso. Renato, as coisas, quando eu quero, é rápido. Já acabou lá embaixo. Então pronto. Quando eu quero é rápido, e quando é no teu tempo, se eu quiser que anda, e se eu quiser que pare, tudo que você está fazendo, para. Tanto você pode parar para cuidar de alguém, quanto você pode parar porque você pode ficar aleijado. Só para encerrar isso, faleceu, um monte de gente faleceu que eu conheci semana passada. Aí tinha um rapaz que ele ficava com a mãe, todo dia ele ia trabalhar de bicicleta, chegava às 5 horas da tarde, aí 9 horas o homem não chegou. Começaram a procurar ele. O projeto dele, ele foi atropelado. Estava no JF. Aí ficou muito grave, passou uma semana e desencarnou. Anteontem. Tá vendo? Ó? O projeto da gente, Deus tem... Por isso a frase, né? Ninguém explica Deus. Não é... Uma coisa que Deus está dizendo é assim, não é... Você está dizendo só o nome de músicas, eu já até mandei para ti. Né? Não é como eu Ninguém explica. quero. Por isso que eu estou falando, sabe? Se Deus mandou eu ir, eu não quero, mas eu tenho que ir. Estou dizendo isso Eu para mim. digo que Ele é que dirige nossas vidas. Isso. Mas vamos. Já estão fechando, né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudar aquelas que podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou. Eu quero
universo.